Olá, meus amigos e minhas amigas queridas, amigos do canal Ana Blatnick, vocês são muito bem-vindos aqui. Eu iniciarei hoje a leitura do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu espero que vocês encontrem o segredo contido nesse livro e apliquem em suas vidas, assim como eu apliquei na minha e muitas outras pessoas aplicam em suas vidas também e obtêm o sucesso. Um forte abraço e vamos à leitura. É fácil. Em todos os capítulos deste livro menciono o segredo de ganhar dinheiro, que trouxe fortunas a centenas de homens muito ricos. Homens que analisei com cuidado durante longos anos. O segredo foi trazido à minha atenção por Andrew Carnegie, há mais de meio século. O sagaz e adorável velho escocês o jogou para mim descuidadamente quando eu não passava de um garoto. Depois, recostou-se na sua cadeira com um alegre piscar de olhos e ficou a examinar-me atentamente, para ver se eu possuía cabeça suficiente para entender o pleno significado do que me dissera. Quando percebeu que eu captara a ideia, indagou se eu queria passar 20 anos ou mais preparando-me para apresentá-la ao mundo, aos homens e mulheres que, sem o segredo, passariam a vida inteira fracassados. Disse-lhe que o faria, e com a cooperação dele mantive a promessa. Este livro contém o segredo. Segredo testado na prática por milhares de pessoas em quase todos os setores da vida. A ideia de Mr. Carnegie era de que a fórmula mágica, que lhe dera estupenda fortuna, deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não dispõem de tempo necessário para averiguar como se ganha dinheiro. Esperava que eu pudesse testar e demonstrar na integridade da fórmula através da experiência de homens e mulheres nas várias profissões. Acreditava que se deveria ensinar a fórmula nas escolas e faculdades públicas, expressando a opinião que, se fosse transmitida de maneira certa, revolucionaria a tal ponto todo o sistema educativo que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Página 2. Histórias verídicas provam o poder assombroso do segredo. No capítulo que trata da fé, você lerá a surpreendente história da organização da gigantesca United States Steel Corporation, Corporação Americana do Aço, como foi concebida e realizada por um dos jovens através dos quais Mr. Carnegie provou que sua fórmula agiria para os que se acham prontos para ela. Uma única aplicação do segredo, feita por Charles M. Schwab, deu-lhe enorme fortuna, tanto em dinheiro como em oportunidades. Essa determinada aplicação da fórmula valia aproximadamente 600 milhões de dólares. Tais fatos, e são fatos conhecidos de quase todos que conheciam Mr. Carnegie, fornecem-lhe uma ideia justa de que a leitura deste livro lhe poderá proporcionar, desde que você saiba o que quer. O segredo foi revelado a milhares de homens e mulheres que o aplicaram em seu próprio benefício, como planejara Mr. Carnegie. Alguns arranjaram fortunas com ele, outros o aplicaram com êxito para criar harmonia em seus lares. Um clérigo usou com tal eficácia que lhe rendeu mais de 75 mil dólares por ano. Arthur Nash, alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio quase falido como cobaia para testar a fórmula. Conseguiu reanimá-lo, o que trouxe verdadeira fortuna aos donos.
ainda está florescente, embora Mr. Nash já tenha falecido. A experiência foi de tal modo singular que jornais e revistas lhe dedicaram mais de $1 milhão de publicidade laudatória. O segredo foi transmitido a Stuart Austin Vier, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para recebê-lo, tão pronto que abandonou a profissão e foi estudar direito. Teve êxito? Essa história também será contada. Enquanto trabalhava como gerente de propaganda da LaSalle Extension University, quando a universidade pouco mais era que um nome, tive o privilégio de ver G.G. Chaplin, seu presidente, empregar a fórmula com tal eficácia que tornou-se LaSalle uma das maiores escolas populares do país. O segredo a que me refiro foi mencionado nada menos que 100 de vezes no decorrer deste livro. Não foi diretamente apontado, pois parece agir com mais êxito quando apenas mencionado e deixado à vista, onde os que estão prontos para ele e o estão procurando possam dele se apossar. Por isso é que o Mr. Carnegie o jogou para mim tão tranquilamente, sem nomear-lhe especificamente. Página 3. O segredo fala aos que ouvem. Se você estiver pronto para pô-lo em uso, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de dizer-lhe como o saberá quando estiver pronto a recebê-lo, mas isso o privaria de muitos dos benefícios que receberá ao fazer a descoberta ao seu modo. Enquanto esse livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que então estava concluindo o seu último ano da faculdade, pegou o manuscrito do 2º capítulo da obra, o leu e descobriu o segredo por si mesmo. Ele usou a informação tão efetivamente que galgou diretamente um posto de alta responsabilidade com um salário inicial maior do que aquele que um homem mediano jamais alcançará. Sua história foi brevemente contada no capítulo 2. Quando você ler o livro, talvez desfaça a impressão que possa ter tido no início da leitura, de que a obra prometia demais. E também, se alguma vez já se sentiu deprimido, se já teve dificuldades a vencer que pareciam lhe arrancar a própria alma, se já tentou e fracassou, se alguma vez já esteve incapacitado por causa de doenças ou aflições físicas, a história da descoberta do meu filho e do uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser como o oásis no deserto da esperança perdida, aquele oásis que você estava procurando. O segredo foi muito empregado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial. Foi transmitido a todos os soldados que lutaram na guerra, cuidadosamente dosado no treinamento que recebiam antes de ir para o fronte. Contou-me o presidente Wilson que ele foi um forte fator na tarefa de angariar os fundos necessários para a guerra. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que os que uma vez adquirem e o empregam se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Se você duvida, estude o nome das pessoas que o usaram, sempre que forem mencionados. Examine você mesmo o histórico dessas pessoas e convença-se. Não existe nada que não custe alguma coisa. O segredo a que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora este seja bem menos que seu valor. Não pode ser adquirido por preço algum por aqueles que não o procuram intencionalmente.
não pode ser revelado, não pode ser comprado por dinheiro, pela simples razão de que se compõe de duas partes. Uma delas já pertence aos que estão prontos para ele. Serve igualmente bem a todos que estão prontos para ele. Educação nada tem a ver com ele. Muito antes de eu nascer, o segredo foi ter as mãos de Thomas A. Edison e ele aplicou com tanta inteligência que se tornou o maior inventor do mundo, embora só tivesse tido 3 meses de instrução. O segredo passou para Edwin C. Burns, sócio comercial de Edison. Usou-o com tal eficácia que, embora na época só ganhasse $12.000 por ano, acumulou respeitável fortuna, aposentando-se enquanto ainda jovem. Você encontrará esta história no começo do primeiro capítulo. Irá convencê-lo de que a riqueza não está além do seu alcance, que você poderá ser ainda o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade podem ser de todos aqueles que estão preparados e decididos a receber tais bênçãos. Como é que sei dessas coisas? Você terá a resposta antes de terminar o livro. Poderá encontrá-lo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto me ocupava com a tarefa da pesquisa de 20 anos, que empreendi atendendo ao pedido de Mr. Carnegie, analisei centenas de homens afamados, muitos dos quais admitiram ter acumulado suas vastas fortunas utilizando o auxílio do segredo de Carnegie. Entre eles estão... Bom, aqui, pessoal, ele cita mais de 38 nomes de norte-americanos famosos, donos de grandes fortunas nos Estados Unidos, os quais usaram e executaram o segredo. Eu não vou citar aqui, mas vou deixar na descrição para que vocês depois consultem os nomes desse pessoal descrito aqui no livro, ok? Estes nomes representam apenas pequena fração das centenas de americanos famosos, cujas realizações financeiras e outras provam que os que entendem e aplicam o segredo Carnegie alcançam elevados postos na vida. Nunca conheci ninguém que, inspirado a usar o segredo, não atingisse sucesso notável na carreira escolhida. Jamais conheci alguém que se distinguisse ou que acumulasse riquezas de monta sem estar de posse do segredo. Desses dois fatos, tiro a conclusão de que o segredo é mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação que qualquer outro que receba através do que é popularmente chamado de educação. O que é educação, afinal? Isso foi respondido pormenorizadamente. O momento decisivo em sua vida. Em algum momento, à medida que você lê, o segredo a que me refiro saltará da página e se colocará ousadamente diante de você, se você estiver pronto para recebê-lo. Assim que aparecer, você o reconhecerá. Quer capte o sinal no primeiro, quer no último capítulo. Pare o momento quando ele se apresentar e faça um brinde, pois a ocasião assinalará o mais importante ponto de mutação de sua vida. Além disso, lembre-se, no decorrer do livro, que ele trata de fatos e não de ficção, sendo seu propósito transmitir a grande verdade universal pela qual todos os que estiveram preparados ou estiverem preparados possam aprender não apenas o que fazer, mas como fazê-lo. Receberão também o estímulo necessário para começar. Como palavra final de preparação, antes de iniciar o primeiro capítulo, posso oferecer-lhe uma rápida sugestão, que lhe poderá fornecer a pista para reconhecer o segredo de Carnegie. Eis aqui. Toda
a realização, toda a riqueza ganha tem seu início numa ideia. Se você estiver pronto para a revelação do segredo, então você já possui metade dele. Por isso, reconhecerá prontamente a outra metade, no momento que esta estiver diante de sua mente. Napoleon Hill. Pensamentos são coisas. O poder que pronuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim, em vez de não, aos seus planos e ambições? Na verdade, pensamentos são coisas, e coisas bem poderosas, quando se unem a propósitos definidos, persistência e um ardente desejo de serem traduzidos em riquezas ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Burns descobriu quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta não se deu de uma vez. Chegou aos poucos, começando com o ardente desejo de se tornar sócio do grande Edison. Uma das características principais desse desejo era o de ser definido. Queria trabalhar com Edison e não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como procedeu para traduzir o desejo em realidade e terá então maior compreensão dos princípios que conduzem à riqueza. Quando tal desejo ou impulso passou pela primeira vez em sua mente, não se achava ainda em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison, nem podia pagar a passagem de trem para East Orange, em New Jersey. Essas dificuldades teriam sido suficientes para desanimar a maioria dos homens de fazer qualquer tentativa de levar avante o desejo. Mas o desejo que ele nutria não era um desejo comum. Edison olhou para ele. Apresentou-se no laboratório de Edison, anunciando que viera para fazer negócios com o inventor, referindo-se ao primeiro encontro Barnes-Edison, disse esse último anos mais tarde. Lá estava ele, diante de mim, parecendo um camarada comum, mas havia algo na expressão do seu rosto que transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava. Eu aprendera em longos anos de experiência com os homens que quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente a ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem-sucedido. Dei-lhe a oportunidade que pedia, porque recebi e percebi que resolvera não arredar o pé enquanto não obtivesse êxito. Acontecimentos subsequentes comprovaram que não houvera erro. Não podia ter sido a aparência do jovem que lhe garantira a oportunidade no escritório de Edison, pois essa era contra ele. O que contou foi o que ele pensava. Burns não conseguiu ser sócio de Edison na primeira entrevista. O que conseguiu foi a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos de Edison por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses, aparentemente nada acontecia que aproximasse o ambicionado objetivo que Burns se impusera como seu principal propósito absoluto. Mas algo de importante acontecia na mente de Burns e intensificava constantemente seu desejo de tornar-se sócio de Edison. Psicólogos acertam ao dizer que, quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer. Burns estava pronto para uma sociedade comercial com Edison. Além disso, estava decidido a perseverar nisso
até obter o que procurava. Não dizia a si mesmo: bem, o que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que dizia era: vim aqui para fazer negócios com Edison e atingirei a meta, mesmo que leve o resto da minha vida. E estava mesmo decidido. Que história! Os homens teriam histórias bem diferentes para contar se adotassem um propósito definido e permanecessem firmes nele até vê-lo transformado em ardente obsessão. Talvez o jovem Burns não o soubesse na época, mas sua determinação férrea, a persistência em apoiar-se num simples desejo, estavam destinados a vencer qualquer oposição e trazer-lhe a oportunidade que procurava. A oportunidade veio pela porta dos fundos. Quando chegou a oportunidade, apareceu de uma forma diferente e de uma direção diferente da que Barnes esperava. Este é um dos truques da oportunidade. Tem o hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada por vezes de desgraça ou de derrota temporária. Por isso, talvez é que tantos deixam de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo invento para escritório, chamado na época de máquina de digitar Edison. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina, não acreditavam poder vendê-la sem grande esforço. Burns sabia que poderia vender a máquina, sugerindo a ele que imediatamente lhe deu a chance. Conseguiu vendê-la, e tão satisfatoriamente que Edison lhe deu um contrato de distribuição e vendas de âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza, em dinheiro, de Burns, mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode realmente pensar em enriquecer. Quanto de dinheiro lhe valeu seu desejo original? Não posso saber. Talvez lhe trouxesse 2 ou 3 milhões de dólares, mas, a quantia, seja qual for, torna-se insignificante comparada à quantidade maior que adquiriu através do conhecimento de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais, aplicando-se os princípios conhecidos. Burns literalmente pensou numa sociedade com o grande Edison, pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo.